Nós temos o prazer de receber aqui Scott Webb, porque eu sei que existe algo espiritual para fluir através dele para nossas vidas nessa noite. Por isso eu preciso que você fique conectado. Em nome de Jesus. Queria convidar pastor Scott Webb, Shirla Lacerda, por favor. Obrigado. Hallelujah. That testimony fired me up. Yeah, I believe. Esse testemunho me deixou afogueado. Eu creio nisso, Amen. Então pregue. Glory to God. Yeah, I can tell. Muito obrigado pela tua disposição de estar aqui essa Thank you noite. so much for your willingness to be here tonight. This people is yours. Thank you, sir. Pastor, God bless you. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amen. Amém. Well, boa noite and Feliz Natal. What a great atmosphere in here tonight. Que grande atmosfera está aqui nessa noite. Thank you all for coming out. Muito obrigado a todos And being vocês a que part of this vieram meeting. e fazer parte desse culto. Amen. Amém. Great things are ahead. Coisas grandes estão à Welcome to frente. those of you that are watching tonight. Queremos dar as boas-vindas àqueles que estão I'll nos tell you, there's a assistindo great nessa noite. atmosphere in Tem this uma room. excelente atmosfera nesse The Spirit auditório. of the Lord is here. O Espírito do Senhor He's está aqui. manifesting Ele está himself. se manifestando. Because of that, anything E por is causa possible. disso, todas as coisas são possíveis. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. I'm greatly honored Eu estou grandemente honrado blessed e to abençoado be a part of this de conference. fazer parte dessa conferência. Pastor Anderson, thank you so Pastor much Anderson, muito obrigado for the opportunity. pela oportunidade to be here tonight. de estar aqui nesta noite. Pastor Marcel, so Pastor good to see you Marcelo, é again. tão bom te ver novamente. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Well, these are great days that we're Bem, living in. são dias maravilhosos nos quais nós estamos Because we serve a vivendo. great God. Porque nós servimos a um Deus grande. Amém. Amém. Everybody knows that with God, Todos sabem que com all Deus things are possible. todas as coisas são But possíveis. that's not where it ends. Mas não é aí que termina. Because Jesus said, Porque Jesus all disse: things are possible. todas as coisas são him possíveis that believes. para aquele que crê. Hallelujah. Aleluia. Think about that. Pense sobre isso. Believing. Crer. Believing God Crendo em Deus. Faith in God Fé em Deus. will move you from the Vai realm te mover da arena of the impossible do impossível, into the place of the possible. entrando para o lugar do possível. Hallelujah. Aleluia. And so I'm very stirred, Então eu estou muito very despertado, excited and very blessed muito empolgado e abençoado to be here tonight with de you. estar aqui nessa noite com vocês. There is vision in this church. Tem visão nessa igreja. I tell you, I sensed it when I walked in Eu the building. percebi desde o momento que eu entrei pelo prédio. Glory to God. Glória a Deus. Now, you know, the last time that I was in Brazil Sabe, da última vez que eu estava no Brasil was 2020. foi em 2020. And I was here the first part of that year, E eu estava aqui no início do ano, just as COVID hit. no mesmo momento que o Covid chegou no We Brasil. had 4 meetings Nós scheduled. tínhamos 4 eventos marcados. We completed the first one. Nós completamos o primeiro evento. Then the second one, Depois o segundo we had to evento, cut it short by one day. a gente teve que encurtar e fazer só em um dia e não em Then the dois. third one, Depois o terceiro we evento, only had one day, só tivemos um dia and then things closed e down. depois tudo ficou em lockdown. And this church E essa igreja was scheduled to be the fourth one. estava marcada para ser a quarta And we were igreja. not able to do anything at E all. nós não pudemos nem chegar So, até aqui a cidade. Então, I don't like to leave things eu unfinished. não gosto de deixar coisas inacabadas. So I'm back Eu estou de volta to finish what we para started terminar aquilo que eu comecei in 2020. lá em 2020. But we're also celebrating something else. Mas nós também estamos celebrando algo mais. So we're going to have a double Então portion nós vamos ter porção dobrada in these services. nesses cultos. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. And what a great testimony E this que place is. testemunho grande, maravilhoso é esse lugar. Amen. Amém. Bom, bom demais a conta só. Bom demais da conta sou. I did it, didn't I? Yeah. Glory to God. Glória a Deus. If we're going to
celebrate faith se nós vamos celebrar fé and talk about faith, e falar sobre fé, we need to turn to the greatest scripture of all nós precisamos ir para o maior versículo de on the todos, subject of faith. neste assunto sobre fé. How many of you know where we're going? Quantos sabem para onde estamos indo? That's right. Mark isso chapter mesmo. 11, verse 23. Marcos 11, 23. Let's open our Bibles and look at this. Vamos abrir nossa Bíblia e dar uma olhada nisso. Hallelujah. Aleluia. I had it open and I closed it. Glory to God. Glória a Deus. Mark chapter 11, verse 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Have faith in God, Jesus said. Tende fé em Deus, disse For Jesus. verily I say unto you, Porque em verdade vos that digo whosoever shall say unto this mountain, que qualquer que disser a Be este thou monte, removed and be thou cast into the sea, ergue-te e lança-te no mar, and shall not doubt in his heart, e não duvidar em seu coração, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, mas crê que se fará aquilo que diz, he shall have ele whatsoever he saith. terá tudo o que disser. Therefore I say unto you, Portanto vos digo, what things soever you desire, tudo que pedirdes, when you pray, orando, believe crede that you receive que them, recebereis and you shall have e them. tê-lo-eis. These two verses Esses dois give us versículos the greatest insight nos dá o maior to the esclarecimento way that faith operates. da forma como a fé opera. And we see what Jesus tells us here O que Jesus nos diz aqui is the power of words. é o poder das palavras. Now I want you to notice the difference in the two verses. Eu quero que você note a diferença entre os dois Whosoever versículos. shall say to this mountain, Aquele que disser a este monte. this was precipitated Isso foi by feito Jesus por Jesus walking up to a fig tree, andando até uma expecting to find figueira, fruit. esperando ter fruto nela, and he found none. e ele não encontrou nenhum So he spoke fruto. to that tree, Então ele falou com aquela no figueira: man eat fruit of the hereafter nenhum forever. homem coma mais fruto de ti. And his disciples heard him. E os seus discípulos o ouviram. The next day, No dia as seguinte, they passed by, enquanto eles passavam, Jesus, Peter called to remembrance, Pedro se lembrou look, master, E the fig disse, tree that you cursed is withered away. olha, mestre, a figueira, a árvore que você amaldiçoou, Dried ela up from the se roots. secou desde as And raízes. Jesus then E então Jesus answered with this amazing and powerful explanation. respondeu com essa impressionante, He tells poderosa us, This is how resposta. faith in God works. Ele disse: é assim que a fé em Deus funciona. We stood right there about where that camera is. Nós, na época, em 2015, estávamos de pé, talvez onde essa câmera está, Was that bem no meio. 2015? Foi em 2015, né? And we spoke E nós falamos and we prayed. e nós oramos. And today, E hoje, this is the result esse é o resultado of our words. das nossas palavras. Our words. Nossas palavras. We had no right whatsoever Nós não tínhamos direito nenhum to anything a nada, except the right to use the word of a God. não ser o direito de usar a palavra de And we Deus. put God's word to work. E nós colocamos a palavra de Deus para operar. And even when it didn't look like it, E mesmo quando não parecia, God was working. Deus estava And even operando. when it didn't feel like E it, mesmo quando a gente não God was sentia, working. Deus estava operando. And today, E hoje, we're enjoying the nós benefits estamos desfrutando dos benefícios of words. de palavras. Oh, glory to Oh, God. glória! Hallelujah. Aleluia! Now, you know, in Mark 11:23, Sabe, em Marcos 11, 23, Jesus instructed us to speak to the mountain. Jesus nos instruiu a falar com o monte. Now, we can all agree that a mountain Todos represents obstacles in life. concordamos que o monte representa obstáculos na nossa vida. They represent challenges. Eles representam desafios. They represent the things that are in our way. Eles representam coisas que estão na nossa frente. And notice what Jesus said to do with E them. note o que Jesus falou a respeito He delas. said, speak to them. Ele disse: fale para elas. Now then in the next verse, Então, no versículo he's seguinte, not talking about problems. ele não está falando de problemas obstacles. ou obstáculos. He refers to desire. Ele está falando sobre What things desejos. soever you desire Aquilo que você deseja. when you pray. Quando orardes, Believe you receive them. crede que And recebestes you'll have them. e tê-lo-eis. Now, I'm going to
share a little thing here with Agora, eu vou compartilhar uma coisinha aqui com you to vocês get you to thinking para colocar você para pensar like God thinks. como Deus pensa. Because the problems in our lives Porque os problemas na nossa are vida not nearly as big, nem not são nearly as powerful tão as the devil poderosos would like for you to believe. como o diabo gostaria que você cresse que Jesus fosse. said when you encounter a problem, Jesus disse, quando você encarasse um problema, just speak to it. só fale com ele. Sometimes we have the mental Às impression vezes a gente tem a impressão mental about how faith moves mountains. sobre como a fé move That montanhas. phrase is used from time to Essa time. frase é usada Faith constantemente. will move mountains. A fé vai mover But I montanhas. think it's important to really focus on Mas this eu acho que é importante realmente focar and nisso understand that that's not exactly e right. entender que não é exatamente assim. The reason it's important to know this A razão pela qual é importante saber is disso because if you think that it takes faith to move mountains, é que se você pensa que é necessário fé para mover montes, then it might lead to a question. então pode te levar para uma How pergunta. much faith does it take Quanto de fé é to necessário move a mountain? para mover um monte? And then the next logical E question então will be, a outra lógica, a pergunta lógica do será: I have enough faith? eu tenho fé This is suficiente? where the devil will challenge. E é aí que o diabo vai te desafiar. Well, if you had faith, you could do Bem, this. se você tivesse fé, você teria But your feito faith isso. is not strong. Mas a sua fé não é forte. Amém. Amém. But Jesus didn't say Mas Jesus não that disse faith would move que mountains. é a fé que move a montanha. What he said was, O que ele disse foi: words move mountains. palavras é que movem montanhas. Especificamente, God's words. as palavras de Deus. Jesus didn't tell us Jesus não nos to disse move mountains. para mover montes. Jesus told us Ele nos disse to speak para to mountains. falar com os montes. There's the world of difference Tem muita diferença between moving a mountain. entre mover um monte And speaking to e a mountain. falar com um monte. Moving a mountain Mover um monte is work. é trabalho. Moving a mountain Mover um can monte take a long time. pode levar muito Moving a tempo. mountain Mover um monte Can be frustrating. pode ser and frustrante discouraging. e desencorajador. But speaking to a Mas mountain, falar com um monte different. é diferente. and Jesus told E us, Jesus nos disse: whosoever shall speak aquele que disser to the mountain. ao monte. Because when you speak to that Porque mountain, quando você fala ao you're monte, planting the seed of você God's está word. plantando a semente da palavra And de no matter Deus. what you pile on top E of a não seed, importa o que você coloque por cima daquela that semente, seed's going to grow, aquela semente vai and crescer, it's going to push, ela vai puxar para and cima, sooner or later it's going to e break cedo through. ou tarde ela vai se liberar para fora. Amém. Amém. Pour a parking lot on a seed. Você pode até colocar um estacionamento Cover it with concrete. e cobrir até com Cover it concreto, with asphalt. cobrir com asfalto. But if that seed germinates, Mas se aquela semente it's going germina, to push through vai puxar para fora until it breaks through. até quebrar o asfalto. And that's the nature of God's E word. essa é a natureza da palavra de God has Deus. given us His word, Deus nos deu a sua palavra, seeds of His word, sementes da sua palavra, speak, para falarmos, to plant, para plantarmos. and then we let the E word então do a its work. gente deixa a palavra fazer o seu Amém. trabalho. Amém? That's what this building is. É isso que esse prédio é. Us occupying this building Nós ocuparmos esse is a prédio result of letting God's word é um resultado de deixar Do a what palavra it was de Deus designed to do. fazer o que ela foi designada para fazer. Amen. Amém. We stood in this building Nós ficamos nesse prédio and said, e This em will pé be the ali home dissemos: of Verbo da Vida. aqui será a casa do Verbo In da Belo Vida Horizonte. em Belo Horizonte. and it took a while, E levou um tempo. and it looked like E pareceu somebody else was going to have que it, outra pessoa é que ia ter isso aqui. and it felt like E até somebody else sentiu was going to have it. que era outra pessoa que teria. But we just let it work, Mas a gente deixa a palavra We let the funcionar. seed grow. Deixamos a semente crescer. and after a while, E depois de um it tempo, broke through. ela subiu, here cresceu. we are. E aqui estamos nós. Hallelujah. Aleluia.
Jesus said, Jesus disse, speak to the mountain. fale ao monte. Then again in the next verse, E então no próximo versículo, Jesus said this. Jesus disse isso. He said, the things you desire Ele disse, as coisas que você deseja are the things that you pray são for. as coisas que você ora por Now I'm going to elas. take these verses literally Agora eu vou pegar esses versículos literalmente and share this with you. e compartilhar isso com você. Don't waste your prayers Não gaste as suas orações on the things that you need. em coisas que você precisa. Save your prayers Economize suas for the things orações that you want. para as coisas que você quer e For the things that deseja. you desire. As coisas que você deseja. Jesus didn't say you had to need it. Jesus não disse que você precisava To ask for it. ter necessidade para He pedir. said if you desire Ele disse, se você desejar, when you pray. quando você Believe you orar, receive it. creia que And receba you'll have it. e você vai ter. But what about the needs in life? Mas e as necessidades What da about the vida? problems? E os problemas? What did he say? O que ele disse? Speak to it. Fale com eles. Speak to it. Fale com eles. Speak to sickness. Fale com a Speak doença. to disease. Fale com a Speak to enfermidade. lack. Fale com a falta. Tell it to be removed. Diga para ela se erguer e sair. And God's word will work E for a you. palavra de Deus vai funcionar para você. Now, in this service tonight, Agora, no culto nessa there's noite, a couple of truths that I want to existem share with you. algumas verdades que eu quero compartilhar com It's very vocês. important that we understand the times that we're living É in muito importante entendermos o tempo em que estamos and vivendo what our relationship to those e times are. nosso relacionamento com esse tempo. So let's look at two testimonies Então, in Jesus' ministry. Vamos olhar em dois testemunhos And real no quickly ministério go de over some of Jesus these things. e vamos rapidamente passar por First of all, essas look to Luke coisas. chapter 13. Primeiramente, vamos para Lucas 13. And for the sake of time, Sheila's going to read E só por causa do tempo, Sheila vai ler the story of this woman, a história dessa mulher, beginning at verse 10 through verse começando 17. no versículo 10 ao 17. Lucas 13, 10 a 17. E diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, Jesus e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Hallelujah. A Aleluia! beautiful story of healing Uma história linda sobre in cura Jesus' ministry. no ministério de He Jesus. came to the synagogue, Ele foi até a sinagoga, and there was this woman. e lá estava aquela mulher. Now, first of all, aren't you glad Agora, primeiramente, você não fica that feliz this woman was in church que essa mulher estava na igreja on the Sabbath day? no sábado? That's the place Esse é o lugar to meet God. para se encontrar com Deus. If she hadn't been there, Se ela não estivesse if she had ali, stayed home because se she ela felt bad, tivesse ficado em casa porque estava sentindo she would mal, have missed Jesus. ela teria perdido a Because if you're looking oportunidade for de conhecer Jesus, Jesus. If you're looking for Jesus, Porque se você procura por Jesus, church is going to be a good place to a find it. igreja será o lugar onde você vai encontrá-lo. So she came to church, Então, ela veio para a igreja. and she had this infirmity for 18 E ela years. tinha essa enfermidade por 18 anos. Sometimes people have problems for so long Às vezes as pessoas têm problemas por tanto tempo that they just accept them as a part of que life. elas aceitam aquilo como parte da vida But when delas. Jesus saw her, Mas quando Jesus a he viu, was not willing to do that. ele não estava disposto a deixar He said aquilo. later on, Ele disse mais this tarde: woman ought to be healed. essa mulher deve ser curada. You see, there is a way that things ought to Sabe, be. existe uma coisa como as coisas devem ser. And there are things that ought not be so. E tem coisas que não deveriam ser de jeito nenhum. And yet they are. E mesmo assim elas But if são. we give Jesus the Mas se opportunity, dermos a Jesus a oportunidade, He'll make things in Ele life. vai fazer com que the way coisas they na ought to vida devem ser da Amen. forma que devem. Amém? And so he saw this woman, Então ele viu essa he mulher, called her to him, ele a chamou para si and he said this, e ele disse isso: Woman,
mulher, you are loosed você está from livre this infirmity. dessa enfermidade. Now, he didn't say you're going to be loosed. Ele não disse você vai ficar He livre. didn't say I'm going to loose you. Ou ele não disse eu vou te libertar. He said you are Ele loosed. disse você é livre. How could that be? Como é que isso pode If she's acontecer? loosed, Se ela é livre, How could she be bound? como é que ela poderia estar encurvada? Because the rest of this story Porque o explains resto da história explica what Jesus was talking about. do que Jesus estava falando. The woman was healed, A mulher foi but curada, immediately Jesus was challenged mas imediatamente Jesus foi By the desafiado pelo religioso, leaders. pelos líderes. Religion always challenges. A religiosidade vai sempre The goodness of desafiar a bondade de Deus. Religion always resents. A religiosidade vai sempre ficar The blessings of the ressentida Lord. sobre as bênçãos de Deus. Why, that ruler even made a foolish argument. Bem, aquele chefe da sinagoga fez até um There are argumento 6 tolo. days in which to be Tem healed. 6 dias para alguém ser curado. She ought to be healed on one of them and Ela, not on the ela Sabbath. deve ser curada em algum outro desses dias e não no dia de sábado. Well, she'd been there in that church for 18 Bem, ela years, estava frequentando aquela igreja há 18 anos. and he'd had 18 years of 6 other days. E ele teve 18 anos de 6 outros Why dias. didn't he do something? Por que ele não fez nada Instead a of respeito? complaining, Ao invés de when Jesus reclamar blessed her. quando Jesus a abençoou. Amen. Amém. And Jesus said, E Jesus This disse, woman esta mulher ought to be healed deve ser curada because she's a daughter of porque Abraham. ela é filha de Abraão. And when he announced her E quando ele as a anunciou daughter of Abraham, aquela mulher como filha de what he Abraão, did there was refer to the o covenant. que ele estava fazendo era se referindo à That covenant aliança, relationship aquele relacionamento de that God aliança had established que Deus havia estabelecido with Abraham com Abraão and his seed. e com a sua descendência. So as far as God was Então, com concerned, relação a Deus, when he called Abraham quando ele chamou his covenant Abraão partner para ser o seu parceiro em aliança and granted this blessing e to him, concedeu essa bênção para as ele, far as God was com concerned, relação a Deus, it's already done. já estava tudo feito. Healing is already hers. Cura já era dela. Blessing is already hers. Bênçãos já eram dela. Because she's the seed. Porque ela é descendência, daughter of Abraham. filha de Abraão. This is the way God looks at É covenant. assim que Deus olha para a aliança. Amen. Amém. It belongs to her. Pertencia It a ela. belongs to Abraham. Pertencia a It Abraão. belongs to the seed of Abraham. Pertence à semente de Now the Abraão. good news for you and me is Agora, as boas novas para você e Galatians eu 3 says, é que Gálatas 3 if you be diz Christ, que se você estiver em then Cristo, are you Abraham's vocês seed são descendência and de heirs Abraão according to the e promise. herdeiros conforme a promessa. Now I'll call your attention to the fact Agora eu vou chamar sua atenção para o that fato when Jesus ministered to de que her, quando Jesus ministrou para he ela, didn't even pray. ele nem All orou. he said was, Tudo que ele disse foi: woman, you're loosed. mulher, você está And he laid liberta. his hands on her E pôs as mãos sobre and ela. established E the estabeleceu power o of the poder covenant that she da had aliança que ela tinha as a Jew. como uma judia. God's covenant with A Abraham aliança de Deus com Abraão was eternal era eterna and unconditional. e era incondicional. God's covenant with you A aliança que Deus tem com eternal você é eterna and e unconditional. é There are incondicional. things that belong Existem coisas seed que of Abraham, pertencem à descendência de no matter Abraão, what. não importa o que Jesus aconteça. did not ask her, Jesus não perguntou para ela: have you read your Bible enough? você leu a Bíblia o Have you suficiente? prayed enough? Você orou o Jesus suficiente? did not ask her, Jesus não perguntou para have ela: you sinned lately? você pecou Jesus recentemente? did not ask her, Jesus não perguntou para are ela: you doing enough good works? você está fazendo boas obras o suficiente? Jesus said, Jesus disse: woman, mulher, you are loosed. você está livre. It belongs to you. Isso pertence a You are the você. seed of Você é Abraham. a semente de Abraão. Our covenant A is aliança, eternal nossa aliança é eterna unconditional. e é incondicional. But notice here, Agora note aqui, her ignorance. a ignorância kept her dela bound. a manteve It aprisionada. wasn't that Satan had power Não over é her. que Satanás tinha poder sobre It wasn't ela. that God was using that to help her. Não é que Deus estava usando aquilo para It was ajudá-la. that she didn't know. É que ela não sabia. You have to know Você precisa that saber something belongs que to you. algo pertence a você. But when you know, E quando você sabe belongs to que you, pertence a você, you can have boldness você pode ter ousadia to reach out para alcançar and take hold e segurar of what is yours. aquilo que te pertence. Hallelujah. Aleluia! Woman, Mulher, you are loose você está from livre this infirmity. desta enfermidade. Now, one more thing before we leave Agora, this story. uma coisa a mais antes da gente I passar para want outra you to história. notice the analogy Eu that quero Jesus que used. você veja a analogia que Jesus usou. When that ruler
Quando aquele challenged chefe Jesus, desafiou a Jesus, Jesus said, "You're a hypocrite, Jesus disse, você é um hipócrita. because don't each one of you Porque cada um de On the vocês, Sabbath day, num dia de sábado, lose his ox não liberta o seu Lose his boi, animal. não liberta o seu animal and lead them to water." e leva o seu animal para tomar água? Well, of course we do. Oh, claro que nós fazemos isso. Amen. Amém. We would never think Nós nunca iríamos pensar of letting our animals em suffer, deixar os nossos animais sofrerem abusing our animals, ou abusar dos nossos animais just because it's the Sabbath só day. porque é num dia de sábado. Amen. Amém. And Jesus said, E Jesus disse: how much more? quanto mais, How much more important? quanto mais importante, How much more in the sight of God quanto mais aos olhos de is the Deus value of this é woman? o valor da vida dessa mulher. How many of you have pets? Quantos aqui têm animais de estimação? Animais de estimação? Dogs? Cachorros? Cachorro? Cachorro? Gato? Gato? Tem alguém que tem gato? How many of you like your animals? Quantos aqui gostam dos seus animais? How many of you enjoy your pets? Quantos aqui gostam mesmo do seu Amém. cachorrinho, do seu gatinho? Some of you Amém? treat your pets better than you treat people. Alguns de vocês tratam melhor os seus animais de estimação do que pessoas. Amen. Amém. The last time I went and bought a vehicle, Da última vez que eu saí para comprar um veículo, I took my 2 dogs with me eu levei meus 2 cachorros comigo. because I wanted them to try out the back seat Porque of eu the queria pickup que eles truck fizessem um test drive no assento de trás. before I bought it, Antes de eu comprar o carro. because I knew that would be where they were. Porque eu sei que era lá que eles iam Wanted andar. to make sure it was a good Queria fit. saber se dava certo para My eles. pets, my animals, Meus animais, My dogs, meus cachorros, they live in my house. eles vivem na minha The same house casa, I live in. na mesma casa, debaixo do mesmo They eat teto. the best food. Eles comem a melhor they have comida. the best health Eles care. têm o melhor plano de saúde. They ain't any predators that come around. Qualquer predador que se aproxima, bum! And you know you're the same way. E eu sei que você é do mesmo jeito. When they killed John Wick's dog, Quando eles mataram o cachorro de do John you Wick, remember how angry it made you? John Wick, aquele filme com Keanu Reeves, And you were glad você viu como é que ele ficou com when raiva? John Wick killed all E the bad você guys. ficou assim muito Because of what they did to satisfeito that dog. quando ele começou a matar todo mundo que tinha matado o cachorrinho Don't sit dele. out there and act Não like you don't fica know aí what I'm talking sentado about. pensando que, não sei do que você está falando You não. saw it. Você assistiu o I know filme you did. e eu sei que você assistiu And you felt the same e way. você sentiu do mesmo jeito que John Wick. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Jesus said, Jesus disse: the healing of this woman a cura dessa mulher is like the watering of an é animal como uma água para um in animal the sight of God. aos olhos de Deus. Amen. Amém. Go over to Matthew chapter 15 Agora vamos para Mateus 15. and let's compare another healing Vamos comparar com outra to cura, this one that we just looked at. a esta que nós acabamos de ver. Matthew 15 has some similarities, Mateus 15 tem algumas but similaridades, there are also some differences. mas também algumas diferenças. So we're going to read about this woman Então vamos ler a respeito dessa mulher, beginning in verse começando Matthew 15. Let's no start in verse versículo 21 21, Mateus 15, and 21. read down through verse 28. Até o 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Hallelujah. Aleluia. So here again is a woman who Então, aqui Jesus novamente, encountered. uma outra mulher que Jesus encontrou, But in this case, mas neste caso, the woman came to Jesus. a mulher veio até First Jesus. time Jesus went to the woman. Da primeira vez, Jesus foi até a mulher. And this woman cried out E essa mulher and begged Jesus to have clamou mercy upon e her daughter. implorou para que Jesus tivesse misericórdia sobre a And filha you notice dela. Jesus' response. E você nota a resposta de Jesus. Nothing. Nada. He didn't say a word. Ele não disse uma palavra.
She continued to cry E out. ela continuou gritando. The disciples said, "Send her away." E os discípulos disseram: despede She's essa making us mulher. nervous. Ela está nos deixando nervosos. Jesus said to her, E Jesus disse para "I'm ela: not sent, eu não fui enviado, but unto the lost sheep senão a casa of the house of Israel." das ovelhas de Israel. Now, we see here that first of all, Agora nós vemos aqui Jesus primeiramente tried to ignore her. que Jesus tentou ignorá-la. Looking at that without an understanding Olhando para isso sem o entendimento, causes confusion traz sometimes. confusão às vezes. Jesus was not trying to be mean. Jesus não estava tentando ser cruel. Jesus was not even trying to provoke her faith. Jesus não estava nem tentando provocar Jesus a fé was dela. simply stating a fact. Jesus só estava fazendo uma declaração said, e um fato. I am not sent Quando ele disse: eu não fui enviado anyone para ninguém except the lost sheep. a não ser as ovelhas of the house of perdidas Israel. da casa de Israel. You see, Jesus operated Sabe, in his earthly ministry Jesus operou no seu ministério terreno as a prophet. como um profeta Under the Old Covenant. debaixo do Velho Testamento. Jesus did not have the luxury Jesus não teve o Or the conforto option ou a opção of just doing anything he de wanted to fazer simplesmente aquilo que ele queria Anytime he fazer, wanted to do it. qualquer hora que ele do quisesse, any way he chose. da forma que ele quisesse. Religion thinks that he did. A religião pensa que But era Jesus assim. himself said, Mas o próprio Jesus I disse: can only do those things which I see my eu só Father do. posso fazer aquelas coisas que eu I vejo only meu Pai speak those fazer. things which I hear from Eu heaven. só falo as coisas que eu ouço o And Pai Jesus falar. had a specific E assignment. Jesus tinha uma missão His específica. assignment was twofold, A missão de Jesus but it was an assignment era de nonetheless. duas formas, mas era uma missão. Jesus came as a prophet to the Old Jesus Covenant, veio como um profeta no Velho Testamento, but he also came as a bridge mas ele também veio como uma espécie de ponte into a new covenant. para uma nova aliança. The Old Covenant ended O Velho Testamento terminou with John the Baptist. com João Batista. Luke 16:16. Lucas 16:16. The law and the prophets were until John. A lei e os profetas foram That's até John the João, Baptist. João Batista. After that, Jesus Depois said, disso, Jesus The disse: kingdom of God is o preached. reino de Deus é pregado. So Jesus is a bridge Então Jesus é uma ponte between the old and the new, entre o Velho Testamento e o but he's Novo. operating under the guidelines Mas ele está operando debaixo dos And the direcionamentos e instruções of do Velho Testamento. The new did not come into O existence Novo Testamento não estava ainda em until the existência resurrection of Jesus. até que ele tenha ressuscitado. and then later on when E the mais church was tarde, empowered by quando the a Holy Ghost. igreja foi capacitada pelo Espírito So Santo. Jesus said, Então Jesus disse: I can't help you. eu não posso te I'm ajudar. not sent to you. Eu não fui enviado para você. Now that sounds strange, Agora isso parece estranho, but it's not when you mas understand the covenant. não é quando você entende a aliança. Now, Jesus commended her faith. Agora Jesus elogia a fé In a little dela while. depois. But did you notice that faith is not even mentioned in Mas Luke chapter 13? Você notou que a fé nem foi mencionada em Lucas It 15? says nothing about faith. Perdão, Lucas 13, não Jesus fala said, nada lá sobre fé. "Woman, you're loose." Ele disse: mulher, você está livre. Then he explained, E aí ele explica: she's a daughter of Abraham. ela é filha de It Abraão. belongs to her. Isso pertence a ela. See, what you have to understand is O que você tem que entender that healing é que aquela cura belonged to her pertencia a ela and every other Jew, e todo judeu, whether she had any faith or se not. ela tivesse fé naquilo ou não. Amen. Amém? And so Jesus explained Então that, Jesus explicou told her isso. what was hers, Falou para ela o que era dela said, now, e receive disse: what's agora yours. receba o que te pertence. Amém. Amém. This woman Essa was a mulher woman of Canaan. era uma mulher She cananeia. had no covenant with Ela God. não tinha nenhuma aliança com She was Deus. outside Ela era the estrangeira, covenant established fora da aliança and ratified by estabelecida the blood of animals. e retificada apenas pelo sangue de animais. Jesus said, I can't help you. Jesus disse: eu não posso te ajudar. She continued to E ela implore him. continuou implorando a And ele. he said, E ele disse, again, another encouraging thing. de novo, uma It's coisa not right menos take the encorajadora. children's bread Não é certo pegar and cast it to do dogs. pão dos filhos e lançar para notice again, he cachorrinhos. said, Note novamente, the ele bread of disse: healing o pão de cura belongs to the children. pertence aos filhos. And it's not right E não é correto to take what belongs to the pegar aquilo children que pertence aos filhos give it to dogs. e dar para cachorrinhos.
The woman said, A mulher disse: "That's true, Lord. Isso é verdade, Senhor. But even the dogs Mas até mesmo os eat the cachorrinhos, crumbs eles comem das that fall from the migalhas master's que table." caem da mesa dos seus senhores. In other words, what she's saying Em is, outras palavras, o que ela está I may be a dizendo, dog, eu posso ser um cachorrinho, but I'm going to park under your mas eu table vou ficar debaixo da sua until mesa a crumb falls. até uma migalha cair. and I'm taking it. E eu vou pegar essa And I migalha. can just see Jesus grinning. E eu posso From ver ear to ear. Jesus rindo de um lado para o outro. And he said, "Woman, E ele disse: mulher, your faith, a tua fé, I hadn't seen anything eu like it. não vi nada parecido. This is the greatest faith Essa é uma grande that I fé have seen. que eu já vi. Great is thy faith, Grande é a tua and it's going to fé. be to you." E será feito contigo exactly as you exatamente como você creu. And her daughter was healed. E a filha dela foi curada. Now notice this commonality. Agora, lembra isso. Note in Luke essa, 13, essa similaridade. Em Lucas watering your 13, animal. dando água para o seu animal. In Matthew 15, Em Mateus 15, bread to the dogs. é pão para os cachorrinhos. This is God's attitude, Essa é a atitude de Deus. and it needs to be our E attitude. precisa ser também a nossa Toward atitude healing. com relação à cura. Pau e água. É simplesmente pão e água. Pau e água. É pão e água. Pau e água. É pão e água. It's as simple as pau É e tão água. simples como ter pão e água. Amen. Amém. Everywhere in every culture, Todo lugar, em toda cultura, pau e água tem pão e tem água. is a staple of life. É uma vida, Jesus didn't say é um meio de vida. some Jesus não exotic disse food, qualquer comida exótica some African delicacy, ou algum experimento africano some amazing fish ou algum out of the peixe Pacific Ocean. que só vem do Oceano He didn't Pacífico. say lobster. Ele não falou de Or lagosta caviar. ou caviar. He said pau. Ele disse pão. He didn't say French champagne. Ele não falou de champanhe francês. Or guaraná. Ou guaraná. or a abacaxi juice or any of that. Ou suco de abacaxi com hortelã. He said água. Ele disse água. Pau é água. É pão e Pau água. é água. É pão e Pau água. é água. É pão e água. Healing Cura is God's pau e água for his people. é só o pão e água When you para have o a povo de covenant with Deus. God, Quando você tem uma aliança com Deus, And we do e nós temos, is pau e água. é só pão e água. It's as easy as É that. tão fácil quanto When you isso. look at the need for healing, Quando strength in você your body, olha para a necessidade de cura, fortalecendo o seu attitude corpo, a ought to sua be, atitude deve that's ser: my pau e água. isso aqui é pão e água para mim. It's not even something I need to beg Não for. é algo que eu nem preciso Because implorar I've por never isso. seen the righteous Porque forsaken. eu nunca vi o justo Nor his seed begging for desamparado pau. e nem a sua descendência Hallelujah. mendigar o pão. Aleluia. Jesus said, Jesus disse: pray this way. ore desta forma. Give us this day Nos dê our daily pau. neste dia nosso pão de cada Hallelujah. dia. It belongs to us. Aleluia, pertence a Pão nós. é água. Pão e água. Pão é água. Pão e água. Pão é água. Pão e água. Pão é água. Pão e água. If someone came to your home, Se alguém chegasse na tua knocked casa on your door and said, e batesse lá na tua porta e please, may dissesse: I have 10,000 por reais? favor, me dê 10 mil You reais. probably would turn them away. Provavelmente você ia mandar a pessoa embora. But if they came to your door Mas se eles chegassem na tua casa and said, e pedissem: could I have a piece of bread? você pode me dar um pedaço de pão? hungry. Estou com fome. Could you give me a glass of water? Você pode me dar um copo com água? No one in here Ninguém aqui would turn such a one away. iria mandar alguém embora pedindo As a isso. matter of fact, sometimes you see Na people verdade, você até procura pessoas working hard. que estão trabalhando duro. and you think, I'm going to take them a bottle of E water. você fala para ele: eu vou levar uma garrafa de água para aquela pessoa. Pau é água. É pão e água. Pau é água. É pão e água. Pau é água. É pão e água. That's the way healing is. É dessa forma From que our a Heavenly cura Father. é pelo nosso Pai Pau é Celestial. água. É pão e água. It's not some difficult thing Não to é uma obtain. coisa difícil de se obter. It's just daily bread and É water. pão diário, é pão de cada dia e água. Everybody shout, pau é água. Todos gritam aí: pão e água. Everyone shout, healing is pau é água. Diga: cura é pão e água. Hallelujah. Aleluia. Stand up and give God praise for Fique your de daily pé pau e é dê água. louvor ao Senhor pelo seu pão e água. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Look at your neighbor and Olhe say, para o seu "Pão é vizinho água." e diga: é pão e água.
Healing is power e Cura água. é pão e água. Amen. Amém. Okay, sit down. Ok, você pode se sentar. Glory to God. Glória a Deus. God wants you to know Deus quer que você saiba that receiving healing que receber cura is as easy as power é e tão água. fácil como ter pão e água em casa. Amen. Amém. And He's given us two witnesses E in the Ele Word of nos God deu duas testemunhas na palavra de Deus to demonstrate para this. demonstrar isso. Now, Agora, there's something else to tem understand. algo mais para entender. And this brings us to E the isso nos understanding traz ao entendimento of the days that we're living in. dos dias dos quais nós estamos vivendo. As I said, Jesus, Como eu disse, in his earthly Jesus, ministry, no seu ministério he terreno, operated under the old ele covenant, operava debaixo da velha but he's in a transitionary period. Mas ele está num período It's what I de call a transição. dispensational O transition. que eu chamo de transição dispensacional. Luke 16:16. Lucas 16:16. The old ended with John the Baptist, A velha aliança, o Velho Testamento terminou com João Batista, but the new is not quite there yet. mas o novo ainda não estava lá. So we're in this Então, dispensational transition. Nós estávamos nessa transição de dispensações. It's very important to recognize, E é muito importante perceber, amidst all that's going on in the world, reconhecer em meio a tudo que está acontecendo no mundo, distractions, as distrações, the challenges, os desafios and even the excitement and pressure of your vision e até mesmo da empolgação e da pressão da and sua your walk with visão God. e da sua caminhada com Deus. A truth that we never need lose sight Uma of. verdade que nunca podemos perder de vista. Is this. É isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. No. Jesus está voltando. Oh yeah. Sim, Oh yeah. sim. Now while that may have been true for 2,000 years, Agora, isso sim é verdade, tem sido verdade por 2000 anos. and it may have been preached by other E generations, pode ter sido pregado por outras gerações a respeito disso. this is a different day. Esse é um tempo diferente. There are things Existem coisas that you and I can see with our que eyes você e eu podemos ver com os nossos olhos, that were only prophecies que eram apenas to your profecias grandparents para os seus and the avós generations that went e para before. as gerações que vieram antes de nós. There's a whole lot we could talk Tem about, um monte de coisas das quais poderíamos falar. but I'm not going to get into each detail, Mas eu não vou entrar nos detalhes, except to say this. a não ser para dizer isso. There are signs Existem sinais that are given us in the Word que of God são nos dados pela palavra de that Deus, tell us que nos of diz the nearness da aproximação of the return of Jesus. do retorno de Jesus. And one of the key factors E um dos fatores-chave listed in the 21st chapter of the Gospel of Luke, listados em Lucas 22, Jesus said, watch the fig tree. 21, Jesus disse: olhai para a figueira, Watch the fig tree. olhai para a figueira. Every Bible scholar E todo estudante bíblico agrees on the fact concorda no that the fato fig tree represents de que Israel. a figueira na Bíblia representa Israel. 1948, Em after 1948, thousands of years depois de milhares de of anos dispersal, da diáspora, the Jews are gathered again os to the judeus homeland, se ajuntaram de novo na sua and terra. Israel becomes a state. E Israel se torna um estado, It becomes an autonomous nation. se torna uma nação 1967, autônoma. Em 1967, Jerusalem is once again Jerusalém é mais uma vez possessed by the people of Israel possuída pelo povo de as the Israel capital city como a cidade capital of de Israel. And even now, E até mesmo just agora, a few years ago, alguns anos
atrás. It was officially Foi recognized oficialmente reconhecida by other countries, such por as the outros United países, States, assim como Estados when Unidos, embassies were moved quando as embaixadas foram to Jerusalem, removidas thereby mudadas para acknowledging Jerusalém, Jerusalem as the capital of Israel. reconhecendo como Jerusalém sendo a capital Watch the de fig Jerusalém. tree, Jesus said. Olhai a figueira, Jesus That's where the disse. signs are going to be. É de lá que os sinais virão. He didn't say anything about in America. Ele não disse nada acontecendo Brazil. na América ou no He Brasil. said, "Watch Israel." Ele disse, olhe para And Israel. when you understand, E quando você and each of entende, you should undertake a study e cada um de nós deveríamos fazer um on the estudo last days, sobre os últimos better dias, understand them. para entender melhor essas coisas. because now then, Porque we're agora reading in the newspaper nós estamos lendo nos jornais what you had to read in the Bible aquilo for thousands que of nós years. lemos na Bíblia por milhares de Things are anos. happening so fast. Coisas estão acontecendo tão rapidamente, rapidamente, So fast. rapidamente. You know why? E sabe por quê? Jesus está voltando. He's coming. Ele está voltando. We're at the end Nós estamos no final, of the church age. no final da era da Believe it or igreja. not, Creia ou não, We're at the end nós estamos no of final the church age. da era da One of the igreja. things the gospel says, Uma das coisas que o evangelho this diz gospel é que este must evangelho be preached será pregado throughout the world. por todo o as a mundo sign. como um sinal. What gospel is he talking about? De qual evangelho ele está falando? Paul called it Paulo the chama word of faith. a palavra which da we fé preach. que nós And pregamos. he said there is no other Ele gospel. disse, não existe nenhum outro This is my evangelho. gospel. Esse é o meu And any evangelho. other gospel Qualquer outro is evangelho a lie. é mentira. This message that you and I have Essa been entrusted with, mensagem que você e eu fomos Pastor, confiados, Pastor, pastor, this message essa is an mensagem end time message. é uma mensagem dos últimos dias. It is no coincidence Não é that coincidência God raised up que Deus a levantou man like Brother Hagin homem como o irmão to Reagan go teach my people para faith. ir ensinar o povo de Deus And then sobre raised fé. up a generation E of us então levantou uma geração that inteira followed de him nós que seguíamos and took hold ele of that mandate. e pegamos aquele That's what mandato da burns in my parte heart. dele. É isso que queima no meu coração. Teach faith. Ensine fé. Teach faith. Ensine fé. Teach faith. Ensine fé. But listen, Mas ouça. this is last days faith. Essa é a fé dos últimos This is end dias. time faith. É fé dos últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Because of that, we are in a E por causa disso, transition. nós estamos numa transição. Now, Agora, This woman, essa mulher, oh, glory to God. oh glória a Deus. I keep thinking about all the things Eu that are fico happening. pensando de todas as coisas que All estão the things that were acontecendo. prophesied. Todas as coisas que foram profetizadas. Why even the war in Ukraine. E até mesmo a guerra na Ucrânia. Russia, Putin came after A Ukraine. Rússia, Putin, He thought he was invadindo a He Ucrânia. thought he was going to steamroll through that Ele country pensou que iria só passar por cima daquele and país take it all over again. e assumir tudo de volta. But he didn't. Mas ele não He conseguiu. bogged down. Ele foi And impedido. now then his campaign is more one of harassment E agora a campanha dele é muito mais um than assédio it is conquest. do que realmente uma conquista And you know why that deles. is? E sabe por que isso aconteceu? I can tell you exactly Eu posso te I dizer have close exatamente. contacts in that Eu nation. tenho contatos próximos naquela In the nação, church. na igreja. And it is the church, E é a igreja In lá, Ukraine. lá na Ucrânia, Specifically, especificamente, those that know the word of faith, aqueles que conhecem a palavra da who are fé, standing que estão se and posicionando holding back e segurando, the satanic detendo, onslaught detendo in that nation. a influência satânica Because sobre you see, aquela it's not just about influência, that nation. aquela nação. Não se trata só daquela nação. Russia will continue on A Rússia vai continuar against Israel. contra Israel. And Ukraine was the first step. E Ucrânia é o primeiro And he passo. thought he was going to keep going E ele pensou que ia continuar and descendo wind up against Israel. e acabar But the church chegando has a stopped Israel. Mas a igreja o paralisou. church has stopped him. A igreja o I said paralisou. the church has stopped Eu disse a igreja o paralisou. I have videos Eu tenho vídeos that were sent me que me foram when enviados the bombs were falling. quando estava tendo And the bombardeios missiles were coming in. e mísseis descendo sobre a cidade. church went underground A igreja debaixo do into subterrâneo, the shelters. dentro das But even as barricadas. the bombs are falling, Mas enquanto as bombas estavam The church is caindo, dancing a igreja and está lá shouting debaixo and dançando, praising God. gritando
cantando, louvando a And they Deus. stopped him. E eles pararam They eles. stopped the Russian Eles army pararam o and the Russian exército advance. da Rússia e os avanços do exército part of the russo. job Isso faz parte of do the church trabalho in da these last igreja days. nesses últimos We're dias. spreading the gospel. Nós estamos espalhando o evangelho, But we're also holding mas back the também darkness. nós estamos detendo as trevas. We're keeping the enemy from Nós advancing more and estamos more. mantendo o inimigo, impedindo que ele avance mais e Because mais. we know our authority. Porque nós conhecemos a nossa the realm of the autoridade Spirit. no reino do Espírito. And that authority E essa autoridade is not about political não se authority. trata de autoridade política. spiritual authority. É autoridade espiritual. Don't be sidetracked. Não se Don't distraia. be distracted. Não seja distraído political happenings. pelos acontecimentos Your políticos. authority A sua autoridade is the church. é a igreja. The body of É o Christ. corpo de Cristo. And your authority E a sua autoridade holds back the darkness. detém as trevas. Hallelujah. Aleluia. Naturally, we live in a natural world. Naturalmente nós vivemos no And mundo. political decisions and E- elections affect E us. decisões políticas e decisões eleitorais disheartened. nos afetam, mas Don't be não discouraged fique by desencorajado what they're saying on the pelo news. que eles estão dizendo no noticiário, não. Instead, look at that Ao news invés disso, with olhe an para aquele understanding. noticiário entendendo. Jesus está Jesus voltando. está voltando. Jesus está Jesus voltando. está voltando. Jesus está Jesus voltando. está voltando. Hallelujah. Aleluia. And this faith E essa fé that we celebrate que nós 15 years in celebramos Belo Horizonte, por 15 anos em Belo Horizonte 50 years of the teaching revival, e 50 This anos do faith ensinamento, o that we avivamento do celebrate ensinamento, essa fé que is nós faith for the last days. celebramos é fé para os últimos And dias. that's when it is designed. Foi para quando work foi like it's designada never worked para before. funcionar como Oh, nunca glory to antes. God. Oh, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. And this woman E essa mulher, in Matthew em 15, Mateus gives us a 15, key. nos dá uma chave. She came to Jesus. Ela chegou até My Jesus. daughter is vexed to the devil. Minha filha está endemoniada. Jesus said, I have nothing Jesus for you. disse, eu não tenho nada para você. Why? Por quê? Because we're still under the old Porque covenant. ainda estávamos debaixo da velha aliança. Things are transitioning. Coisas estavam em transição, But the new dispensation mas a nova dispensação lies months ahead. estava a meses de distância. But this woman did something. Mas essa mulher fez algo. With her faith, Com a fé dela, she reached into the ela future estendeu a mão até o futuro and took hold of a e promise segurou uma promessa and brought it e into the present. trouxe para o presente dela. Had she waited E ela, se ela tivesse a esperado, few months, alguns meses depois, she could have had a covenant. ela poderia ter tido uma aliança. But she didn't have a few Mas months. ela não tinha Her meses daughter à didn't have a frente. few months. A filha dela não tinha meses à I frente. need this now. Ela disse, eu preciso disso I want this agora. now. Eu quero isso agora. And so her faith Então a fé dela reached ahead estende a mão à In the frente, future. no futuro, in time no tempo, took hold of e something segura algo that in a while que em um tempo she would depois have had free ela access to. teria acesso livre a But she isso. reached into it Mas ela estendeu a before it mão was a reality antes mesmo de ser uma realidade brought it to e pass trouxe para fazer acontecer, today. para o And that's hoje. why Jesus E é said, por isso que Jesus This disse, is great faith. isso é uma grande fé. This is some great Isso é faith uma you're grande operating in, fé lady, que você está operando, You've mulher. taken hold of Você something segurou algo that you had no right que to. você não tinha direito a It's isso. not your time Não yet, é seu tempo ainda, you did it anyway. mas você fez de todo jeito. And great E faith grande fé for the last days. para os últimos We'll do dias these things. vai fazer essas coisas. We are in a dispensational. Nós estamos transition. numa transição Now, when you dispensacional. read the Word of God, Agora, quando você lê a palavra de In the Deus Old Covenant, na velha aliança, many of the scriptures we muitos dos versículos think about, que nós lemos e pensamos have application to a different time. tem aplicações para tempos There's a diferentes. lot in the Old Testament Tem muito no Velho Promises Testamento to Israel promessas para Israel about the next dispensation, sobre a próxima the dispensação, millennial reign of Christ. sobre o reino milenar de Cristo. example. Dando para você um You know the exemplo. scripture in Isaiah, Você conhece o versículo em there's Isaías? coming a time Que vai chegar um tempo when the lion will lay onde down with o the lamb. leão vai deitar junto do When a cordeirinho. person that dies at 100 years Quando uma old pessoa que morrer com 100 anos de idade will be like a child. vai morrer como criança. And so we understand Então nós that entendemos these things are for another que dispensation. essas coisas são para uma outra dispensação. Amen. Amém.
We hadn't got any children dying today Nós at não 100 temos years old. crianças hoje morrendo de 100 anos de If idade. you make it to 100, Se você chegar a 100 that's a anos, pretty good run. é uma corrida muito boa que você já Everybody fez. understands that. Todos entendem isso, não é? Amen. Amém? But the time is coming Mas o tempo está chegando when that won't be an issue. que isso não vai ser nenhum The problema millennial reign no reino milenar of Jesus. de Jesus. Now, of course, you and I will have glorified Agora, bodies, claro, você e eu teremos corpo glorificado. and we won't ever see death. E nós nunca mais veremos a morte. Aleluia. Aleluia! But just like Jesus Mas assim como was a Jesus bridge, era uma a ponte, dispensational transition, uma transição today, dispensacional, assim também are we hoje in a transition nós time? estamos em um tempo de transição. Did you know that predatory birds Você sabia que aves are predadoras gathering in Israel, estão se ajuntando em Israel and it's unprecedented? e de uma forma como nunca antes? Vultures, Abutres, birds of prey. urubus. What's this about? What does that have to do with anything? Do que se trata isso? O que é que isso tem a ver com qualquer coisa? Because there is coming a battle Porque vai chegar uma batalha in Israel, em Israel, in the valley of Megiddo, no Vale de where the Megido, blood will run to the horses' bridles, onde o sangue vai estar à altura do peito dos cavalos. and it's prophesied that it's the fowls of the air that'll be the cleanup E crew. está profetizado que vão ser as aves do céu que vão comer as So God's carcaças. gathering the cleanup crew together Então already, Deus já está juntando já o grupo de limpeza. because the battle is coming. Porque a batalha está para acontecer. Jesus está voltando. Look at your neighbor and Olha say, para o seu vizinho e diga: Jesus está voltando. Never forget that. nunca se esqueça disso. Preach that. Pregue isso. Declare that. Declare isso. Remind yourselves of that. Lembre-se Encourage disso. one another. Encoraje With uns Jesus aos outros com isso. está Jesus voltando. está voltando. Amen. Amém. Now, Agora, are you ready? vocês estão prontos? Did you wear your shouting shoes Você tonight? trouxe o seu sapatinho de fogo nessa noite? Amen. Amém. What do you mean shouting shoes? O que você quer dizer com sapatinho de fogo? Well, that's a reference to the É uma church referência in the United States. da igreja lá nos Estados And I'm sure it Unidos, applies que here com as well. certeza se aplica aqui também. In the white churches, Nas igrejas de the brancos US, nos Estados Unidos, people shout with their voice. pessoas elas gritam com a voz delas. But in the black churches, Mas nas igrejas people shout de with their negros, eles gritam com os pés. so when I say, did you wear your Então, shouting shoes quando eu tonight? falar, você trouxe o seu sapatinho de That's fogo, what I'm talking é about. disso que eu estou falando. I want you to read a Eu quero que scripture. você leia um versículo. We're going to close with this one. Nós vamos encerrar com este versículo. Amos chapter 9. Amós, capítulo 9. I know you know the scripture. Eu sei que você conhece esse versículo. You've heard it preached. Você já ouviu ele ser pregado. You've probably seen it work a time Você or two. já viu ele sendo até operado uma vez ou outra. Verse 13. Versículo 13. Behold, the days come, saith the Lord, Eis que vem dias, diz o that the Senhor, plowman shall overtake the reaper, em o que aquele que lavra alcançará aquele que and the treader ceifa. of grapes him that soweth seed. E o que pisa as uvas, aquele que lança a semente. And the mountains shall drop sweet wine, E os montes destilarão vinho doce. and all the hills. E todos os montes shall melt. se derreterão. I'm sure you've seen manifestations Com certeza você já viu of manifestações quick harvests. de colheitas You rápidas. plant the seed, Você planta a semente and almost before you can turn e around, antes mesmo de você dar uma olhada, God's blessing is shown up. Deus, a bênção de Deus está aparecendo. But you've never seen it as a way of life. Mas você nunca vê isso como um estilo de vida. This verse of scripture Esse versículo is an end time promise. é uma promessa dos últimos dias. It's one of those next dispensation É promises. uma daquelas promessas para a próxima dispensação. Amen. Amém. It belongs to the Pertence next à dispensation. próxima dispensação. But because we're in a dispensational transition, Mas porque estamos numa transição de dispensações, and we've been taught so well that our faith is great. e nós fomos ensinados tão bem que a nossa fé é uma fé grande. Oh, glory
Glory to Oh, God. glória a Deus. Let me read you a couple of other Deixa eu translations. te ler umas outras versões desse mesmo Amos versículo. 9:13. Amós 9:13. You will have such a harvest Vocês terão tamanha that you won't be colheita able to bring in all que vocês não poderão trazer of your wheat before plowing todo time. o seu trigo antes mesmo de ser momento de ceifar. You will have grapes left over. Vocês terão sobras season to gigantescas season. de uma estação para outra. Your fruitful vineyards. Os seus vinhedos cover the frutíferos mountains. vão cobrir os montes. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. By faith, Pela fé. that belongs to us. Isso pertence a nós. Amen. Amém. But now, wait a minute. Agora, peraí. Are you sure you're ready? Você tá pronto? Tem certeza que está pronto? I got another Eu translation tenho outra versão para ler para that I você. want to drop on you. Que eu quero deixar contigo. This is the day Esse é o dia that faith que fé, can live in. a fé pode viver isso. This is the way Esta é a forma that the people of que o faith povo da fé will experience. vai experimentar continuamente. Are you ready? Vocês estão prontos? All right, listen closely. Ouça atentamente. Things are going to happen so fast, Coisas vão acontecer tão depressa your head will que swim. a sua cabeça vai girar. All right, Muito bem. we got to do that again. Vou fazer de novo. Things are going to happen so fast. Coisas vão acontecer tão Your head will rapidamente swim. que a sua cabeça vai girar. One thing fast Uma on the heels of the coisa other. mais rápida no monte do que a outra. Hallelujah. Aleluia. It goes on to say, Ele continua dizendo: you won't be able to keep up. você nem vai ser capaz de conter e manter o ritmo. Everything will be happening at once, Tudo vai acontecer de uma vez só. and everywhere you look, E para toda parte que você olhar, blessings. vai ter bênção. Blessings like Bênçãos. wine Bênçãos como vinho. pouring off the mountains and the Derramado hills. sobre os montes e Hallelujah. outeiros. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. In these last days, Nesses últimos the dias, people of faith, para o povo da things fé, are gonna start happening coisas so vão fast. começar a acontecer tão It's going to rápido. make your head swim. Vai fazer sua cabeça You're girar. not going to be able to Você keep não up. vai conseguir manter o ritmo. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Blessings like wine Bênçãos como pouring vinho off the mountains. sendo derramado dos Everywhere you montes look. para todo lugar que você Blessings. olhar. Vai ser bênção. Blessings. Vai ser bênção. Blessings. Vai ser bênção. Blessings. Bênção. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. It's ours. É nosso. It's ours. É nosso. It belongs to us. Pertence a By nós. faith. Pela fé. We make it a reality Nós today. tornamos uma realidade hoje. Now, can you understand Agora você pode entender why Satan porque would love Satanás to distract us ama with tentar nos politics, distrair com políticas, with economics? com a economia. How he would love to distract Como us ele iria amar nos distrair with problems in com society, problemas na sociedade, with perversion, com perversão, and all the crazy things that are todas going as on. coisas malucas que estão acontecendo lá fora. Because he knows Porque ele that we're the sabe people of que faith. nós somos o povo da And fé. it's us. E somos We are the nós. ones Nós somos that are taking hold que of vão this. esticar a mão no futuro. Things are going to happen so Coisas vão fast. acontecer tão Your head rápido. will swim. A sua cabeça vai girar. Things are going to happen so Coisas vão fast. acontecer tão rápido. Your head will swim. A sua cabeça vai girar. You won't be able to keep Você não up. vai conseguir manter o ritmo. Glory to God. Glória a Deus. You won't be able to keep up. Você não vai conseguir manter o ritmo. Now, some of us may have experienced Agora, alguns de nós podem ter experimentado incidents of this, incidentes, coisas assim, certain situations. situações But pontuais. keep this in mind. Mas mantenha isso The em closer we mente. get Quanto mais nos aproximamos to the return of Jesus, ao retorno de the Jesus, faster things are going to happen. mais rápido as coisas vão acontecer. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. There are things that have to take place Existem coisas que têm que acontecer before it's over, antes de terminar but it's tudo. accelerating. Mas ela está sendo It's acelerada. already Já accelerating. está em And in aceleração. the same E way da mesma forma that end time events que eventos and dos últimos indicators dias indicam of the return of Jesus o retorno de Jesus, are happening so fast, estão acontecendo tão can't keep up with rápido them. que você não consegue nem manter o ritmo. if you've got an earthquake out Se você tivesse on
on your smartphone, app de terremoto no seu smartphone, it's buzzing you all the time. iria estar te alertando o tempo todo. Earthquakes in diverse places. Tem terremotos em vários Wars and lugares. rumors of wars. Guerras e rumores de All of these things guerras. going on. Todas essas coisas acontecendo. More and more and more mais and e more. mais e mais e mais. Mas so is the kingdom of God. assim também é o reino de Things Deus. are accelerating there. Coisas no reino de Deus estão sendo aceleradas. And it's the day E é o for the dia people of faith do povo da to fé rise up se levantar and possess e what must be possuir possessed. aquilo que precisa ser possuído. Stop and think about it. Pare e pense sobre isso. You've got a vision Vocês têm uma visão for a great new para phase. um lugar ou uma fase muito maior. Do we have 20 years? Nós temos 20 anos. Do we have 15 A gente years tem 15 anos to get it done? para fazer isso acontecer. It has to happen Tem fast. que acontecer rapidamente. Hallelujah. Aleluia. How many pastors we have in here Quantos tonight? pastores nós temos aqui nessa noite? Você que é pastor, levanta a mão. We have visiting pastors. You're a pastor back there. Pastores. Pastors, the Lord is, I'm convinced Eu estou convencido that there's going to be a restoration que haverá uma of the restauração manifestations of the das Spirit, manifestações do in the Espírito church. na igreja. the gifts of the Spirit. Os dons do Espírito. Yeah. And there's going to be primarily two gifts in E operation. primordialmente vai ser 2 dons em The operação. word of wisdom A palavra de sabedoria and the gift of special e o faith. dom da fé especial. God will show us the Deus future, vai nos mostrar o futuro and then God's faith e a fé, Will o bring dom it to da pass. fé vai fazer isso aquilo Quickly. acontecer rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. things are going to happen so fast. Coisas vão acontecer tão It'll make rápido. your head swim. Vai fazer a sua Oh, cabeça glory. girar. Oh, Oh, glória. glory. Oh, glória. Oh, glory. Oh, glória. Oh, glory. Oh, glória. Oh, glory. Oh, glória. Hallelujah. Aleluia. So get ready Então se prepare and stay focused. e permaneça focado. And remember, E lembre, let it ring in your heart deixe que isso and in your ears. desça como chuva no seu Jesus coração e no seu está ouvido. voltando. Jesus está voltando. Jesus está. Jesus voltando. está voltando. So that's not Então isso As não some é people think, como algumas pessoas pensam, a warning or a opportunity um alerta ou uma oportunidade to just give up de desistir and hold on and wait. e só ficar aí esperando o mal Instead, acontecer. Ao invés It's disso, an opportunity é uma oportunidade to reach ahead de estender a sua mão into some next dispensational na thing. próxima, em coisas And que watch 'em happen pertencem today. à próxima dispensação e ver essas coisas acontecendo Jesus is hoje. coming back Jesus está voltando for a vibrant church, para uma igreja a glorious church, alegre, gloriosa, A powerful church. uma igreja poderosa, a kicking church. uma igreja afogueada. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! So we live by faith. Então nós vivemos We pela walk by fé. faith Nós andamos and pela not by fé sight. e não por vista. Stretch your faith. Coloque, estenda a that tua you mão receive com a sua fé. the things you Creia desire. que você receba as coisas que você you'll have deseja them. e você vai ter Somebody essas give the coisas. Lord a big shout of Alguém praise dê um tonight. brado de Hallelujah. louvor ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glory. Glória! Glory. Glória! Glory to God. Glória a Deus! Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém! Wow. Uau! God's glory shows up when you talk about these things. A glória de Deus se manifesta quando você fala dessas coisas. God's glory shows up. A glória de Deus se manifesta. Amém. Amém. Amen. Amém. It's good. É bom. It's been good, Tem sido bom. but it's going to get better. Mas vai ficar melhor. Amen. Amém. You've heard it before. Vocês ouviram antes. And Jesus showed us E at the wedding Jesus feast of nos Cana mostrou lá no casamento that the best is saved for last. que o melhor ficou para último.
The best is saved for last. O melhor ficou por último. Hallelujah. Aleluia. And we're in the last. E nós estamos So glory nos to últimos God. dias. Glória a We Deus. rejoice tonight. Nós nos alegramos nessa And we noite. say, Lord, here E nós we are. dizemos, Senhor, aqui estamos. We're ready to receive. Estamos prontos para We're ready to receber. see it. Estamos prontos para ver. Show us what you got. Nos mostra o que o Senhor tem a Aleluia. demonstrar. Aleluia. 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 Glory to God. Glória a Deus. Y'all want to sing something? Vocês querem cantar alguma coisa? Vá em frente.